Verso 20. Ver o eu é ver Deus, então o eu não é outro senão Deus. Sem ver o ser, a visão de Deus é uma imagem mental. Ver o ser é ver Deus, diz Bhagavan. Perdendo completamente o ego e vendo o ser é encontrar Deus, pois o eu não é outro senão Deus. Verso 21. Ver Deus é ser absorvido por Deus. Deus é o ser. Mas como ver o próprio ser, se não há um segundo ser para perceber isso? Aqui, o conhecimento do eu, o eu sendo puro conhecimento, ele próprio é o vidente, e ele mesmo é a visão. Conhecedor e conhecido são, portanto, um e o mesmo ser. Portanto, ver Deus é ser dissolvido em Deus, ou ser Deus. Verso 22. Deus brilha na mente, mas para conhecer a Deus, a mente tem que se voltar para dentro. O Senhor brilha dentro da mente, iluminando-a, a menos que se vire para o interior e esteja fixo no Senhor, não é possível à mente conhecê-lo. Verso 23. Embora o mundo desapareça com o eu continua a existir tanto no sono como no estado de vigília. O corpo não diz eu. No sono, ninguém admite que não exista. Quando o eu emerge do sono, tudo o mais emerge. Indague com uma mente aguçada de onde este eu surge. Verso 24. Nem o corpo nem a mente dizem eu. Entre eles, o ego se eleva e os liga um ao outro. O corpo insensível não diz eu. A consciência eterna não nasceu, portanto não pode dizer eu. O eu, que identifica-se com o corpo, surge entre os dois. É conhecido como Chiti Jata Granti, ou seja, o laço que une o senciente e o insensível. Daí surgem escravidão, individualidade, ego, corpo sutil, samsara, mente e etc. Verso 25. O ego toma um corpo e realiza vários atos. É preciso um corpo após o outro, até que seja destruído por vichara. Saiba que esse fantasma sem forma, o ego ou o eu, surge em uma forma, corpo. Tomando uma forma, ele vive, se alimenta e cresce. Deixando uma forma, ele pega outra. Mas quando é investigado, ele perde a forma, e sem forma, a assombração desaparece. Verso 26. O ego sendo o tudo, render-se é desistir de tudo. Se o ego existe, tudo o mais existe. Se o ego não existe, nenhuma outra coisa pode existir. O ego é, portanto, tudo. Quando você está indagando sobre o que é o ego, está, portanto, entregando tudo. Verso 27. Para destruir o ego, a fonte de onde ele surge deve ser buscada e mantida como o real estado. O não surgimento do eu
é o estado de ser aquilo, procurando e alcançando o lugar de onde emerge o eu, deve-se alcançar a autoextinção. Como alguém pode realizar a própria extinção, da qual o ego não revive? Sem essa obtenção, como é possível permanecer em seu verdadeiro estado, onde alguém é aquilo, onde alguém é isso? Verso 28. A busca deve ser tão profunda dentro de si como mergulhar para recuperar um objeto precioso que caiu em águas profundas. Assim como o homem mergulharia para pegar algo que caiu na água, então deve-se mergulhar em si mesmo, com uma mente aguda e focada, controlando a fala e a respiração, e encontrar o lugar de onde o ego se origina. A única indagação que leva à autorrealização é buscar a fonte do ego, com a mente interna e sempre referindo a palavra eu, e sempre meditando sobre eu. Se alguém indaga quem sou eu dentro da mente, o indivíduo eu, o eu individual, cai embaraçado assim que atinge o coração. Imediatamente a realidade se manifesta espontaneamente, como o eu. Verso 29. O vichara não está murmurando eu, mas afundando e levando a mente à sua própria fonte. Buscando a fonte do eu, com a mente voltada para dentro, e nenhuma pronúncia da palavra eu, é de fato o caminho do conhecimento. A meditação sobre eu não sou isso, eu sou aquilo, é uma ajuda para a investigação, mas não a indagação em si mesmo. Verso 30. Ao atingir o coração, o ego diminui, e o verdadeiro eu, se manifesta em seu lugar. Indagando quem sou eu dentro da mente e alcançando o coração, o eu desmorona. Instantaneamente, o eu real aparece como eu, que embora se manifeste como eu, não é o ego, mas o verdadeiro ser. Verso 31. Tendo extinguido o ego, o Jnani não tem nenhum outro propósito na vida senão permanecer imerso na bem-aventurança do ser. O que resta a ser feito por ele, que tendo extinguido o ego, permanece imerso na bem-aventurança do ser? Ele não está ciente de nada além do ser. Quem pode entender seu estado? O propósito de todos os esforços humanos, conscientes ou inconscientes, é a obtenção da felicidade. O insensato busca fora de si em coisas como riqueza, casamento, altas posições políticas e sociais, na fama, nas conquistas mundanas e no prazer de todos os tipos. O sábio sabe que a felicidade que vem de uma causa externa é ilusória, devido à sua própria natureza precária e à sua incapacidade, mesmo que temporariamente, de conferir contentamento em uma vida sem problemas, medo e ansiedades sem fim. A felicidade duradoura e não diluída é a própria natureza de uma pessoa e, portanto, está ao alcance de qualquer um que o busque com seriedade.
Aquele que ganhou esta bem-aventurança interior não tem mais ações para fazer, nem propósito a alcançar. Tendo todas suas aspirações sido realizadas, sua única preocupação continua sendo aquele oceano de bem-aventurança que ultrapassa a compreensão do homem comum. Verso 32. Embora os Vedas digam, tu és isso, não investigar a natureza de alguém e permanecer como isso é fraqueza mental. O ponto principal deste verso é que quando os Vedas nos dizem que somos isso, temos o dever de conduzir uma investigação sobre nós mesmos, para experimentar a verdade disso e permanecer nisso, ou seja, no ser, em vez de apenas pensarmos mecanicamente que não somos o corpo, mas isso. Investigação e meditação acabará elevando-se acima do corpo-pensamento e alcançará o estado Tanamunasi, ou seja, a mente rara, através do qual a consciência pura pode ser apreendida diretamente. Esse é o próprio coração silencioso. Verso 33. Autoconhecimento não é dualidade. O ser sendo único, ele é tanto o objeto quanto o sujeito. É ridículo pensar que me conheço ou não me conheço, e admitindo assim dois eus, um o objeto do outro. Que o ser é apenas um, é a experiência de todos. Verso 34. Disputar a natureza do eu sem tentar a autorrealização constitui meramente ilusão. Sem tentar perceber no coração aquela realidade que é a verdadeira natureza de todos, e sem tentar permanecer nela, engajar-se em disputas sobre a realidade, se existe ou não, se é real ou não, denota ilusão nascida da ignorância. Verso 35. Os poderes taumatúrgicos são como a magia dos sonhos. Eles não aprisionam o autorrealizado. Buscar e permanecer naquilo que sempre é alcançado é o verdadeiro entretenimento. Todas as outras realizações, taumaturgias, poderes, ilusões, são como os adquiridos nos sonhos, que se revelam incompreensíveis à realidade ao se acordar. Podem aqueles que estão estabelecidos na realidade e são livres das ilusões ser enredados por elas? Verso 36. Não é necessário continuar meditando eu sou aquele, pois sempre se é aquele. O pensamento não sou o corpo ajuda a meditar, não sou isto, eu sou isso e devo permanecer como isso. Mas por que alguém deveria sempre pensar que eu sou isso? Um homem precisa sempre pensar, eu sou um homem? Somos sempre isso. Verso 37. A não-dualidade sempre prevalece, seja como o mundo ou como o ser. A teoria de que na vida prática prevalece a dualidade, enquanto a não-dualidade prevalece na realização espiritual, é falsa. Se a pessoa ainda está procurando ansiosamente pelo ser, ou realmente alcançou e o mantém, um não é o outro
senão o 10º homem. O 10º homem refere-se a uma história em que 10 homens viajavam e, após atravessarem um rio, contavam e achavam 9, esquecendo de contar a si mesmo, e lamentavam que um havia se perdido na travessia, sendo que nenhum havia se perdido. Ainda haviam 10 homens. Verso 38. O senso de autoria colhe os frutos de ação, o karma. O karma termina quando o agente realiza sua verdadeira natureza. Enquanto um homem se sente o fazedor, ele colhe os frutos de suas ações. Mas assim que ele percebe, através da investigação, quem é o fazedor, o sentido ou a condição de fazedor desaparece e o karma triplo chega ao fim. Esta é a liberação final. Verso 39. A escravidão e liberação são meras noções da mente. Elas cessam quando aquele que está preso é investigado e percebido. Escravidão e libertação existem apenas enquanto pensamentos de escravidão e liberação existem. Estes chegam ao fim quando o inquérito é feito na natureza daquele que está preso ou livre. E o sempre presente, o eu sempre livre, é realizado. Verso 40. A verdadeira liberação não tem forma e destrói o próprio ego, que distingue entre um tipo disso e outro. Diz-se que a liberação é com forma, sem forma ou com e sem forma. Deixe-me lhe dizer uma coisa: a liberação destrói todos os três, bem como o ego que os distingue.